Segunda aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10. Quem achou, diga amém. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua santa palavra, pelo teu Espírito que abre os olhos do nosso coração, para que possamos ver a beleza da tua glória na tua palavra. Nós queremos nos encontrar contigo, no teu falar, Senhor. Fala conosco, ministra aos nossos corações. O Senhor que nos sonda e que nos conhece. O Senhor conhece o anseio de cada um neste lugar, a necessidade de cada um. E, Pai, nós pedimos, revela-nos a tua vontade e dirige-nos para uma vida que te glorifique. Em nome de Jesus é que nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Esse texto, já perto do final da segunda epístola
aos Coríntios, nós temos Paulo fazendo o fim da sua defesa do seu apostolado. Nós temos o apóstolo Paulo aqui na conclusão chamada de o discurso da insensatez. Porque uma coisa que Paulo não fazia era se gloriar. Mas diante dos falsos apóstolos que haviam se apresentado com argumentos chamando atenção para si mesmo, como que dizendo aos coríntios a quem eles deveriam ouvir e por que eles deveriam ouvir a esses falsos apóstolos, e para isso eles faziam o que o ser humano faz com muita liberdade, contar vantagens das suas próprias experiências, do seu status, dizer porque eu sou melhor, porque você deve me ouvir. E Paulo, de certa forma, diz assim para os coríntios: já que é esse tipo de discurso que vocês dão ouvidos, como ele já havia ensinado antes, fiz-me de louco para ganhar os loucos, então assim, vou me fazer de louco, que nem Davi lá na porta do inimigo babou, eu vou babar um pouco aqui também. Já que é para me gloriar, então vamos contar algumas coisas. E ele inicia esse capítulo com esse argumento final, mas deixando claro, que vantagem haverá de contar isso? Nenhuma, mas já que é isso que vocês ouvem, então vamos partir para falar de visões e de revelações. Amém? A segunda epístola aos Coríntios é a epístola mais biográfica de Paulo, é onde a gente mais vai ouvir falar de coisas da vida dele. Aqui nós sabemos que ele já tinha passado pelo menos por 3 naufrágios. E a história de Malta, lá no fim de Atos, ainda não tinha acontecido, Ainda tinha um esperando ele. Pelo menos um que a gente sabe. É um livro que fala dos paradoxos da vida cristã. Fala das perseguições, já lá no capítulo 1, mas nessas perseguições nós somos consolados. E da forma como eu sou consolado, eu posso consolar. Lá no capítulo 4, já falando do ministério do Espírito, que é apresentado em 2 aos Coríntios como o ministro de Deus, somos em tudo atribulados, mas não desanimados ou destruídos. Lá no capítulo 6 temos outros paradoxos, e ele diz que vive sem ter nada, mas como tem do tudo. Muitos paradoxos, e aqui nós temos um desses paradoxos, que nos faz refletir sobre um dos versículos gloriosos dessa epístola, que nos diz: a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno peso de glória. É glorioso, não é, irmãos? Amém. Então vamos entrar nesse texto. Passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Amém?
Primeira coisa que eu gostaria de meditar aqui é que vida cristã não é sobre teorias. Vida cristã é sobre aquilo que você viu e ouviu. Nós não somos teóricos. Eu não estou aqui à frente, nenhum dos ministros de Deus está aqui à frente para falar o que nós pensamos de teorias. Nós estamos para testemunhar do Senhor e do poder da sua palavra. Amém? Então, minha primeira pergunta para você esta noite é: o que é que você viu do Senhor na sua vida cristã? Você o viu? Você o contemplou? Você o palpou? A experiência na vida cristã é essencial. Nós precisamos ter uma experiência real com Deus. Amém? Mas a nossa fé não está baseada na experiência de ninguém. A nossa fé está baseada na palavra de Deus. Paulo está contando de uma visão que ele teve há 14 anos antes de escrever essa epístola. E se a data dessa epístola estiver correta, segundo a maioria dos historiadores, apesar de alguns dizerem que creem que ele está falando de quando ele foi apedrejado na sua primeira viagem missionária, mas se a data estiver correta, esses 14 anos acontece antes da primeira viagem missionária. Acontece no período em que Paulo ainda tem uma vida secreta. Diga aí, vida secreta. Todos nós precisamos de uma vida secreta em Deus. E as nossas experiências mais íntimas com o Senhor, elas não acontecem em público, elas acontecem no secreto, na nossa intimidade. Essa experiência muito provavelmente aconteceu quando ele estava ali oculto, na região de Tarso ou da Arábia, depois da sua conversão, quando ele saiu, como ele termina o capítulo 11 aqui, carregado num cesto para salvar a sua vida. Que humilhante, não é, irmãos? Entrou num cesto, foi baixado no muro, e foi passar um período da vida buscando o Senhor em secreto. Até que um dia Barnabé, ao ouvir da necessidade de ter alguém para ajudar em uma igreja, ele se lembra deste Saulo que havia se convertido e foi buscado. Mas as nossas experiências acontecem em secreto. E homens de Deus são pessoas que sabem guardar segredo. Porque ele já tinha estado na cidade de Corinto, ele já tinha edificado aquela igreja, ele ficou, se não me falha a memória, por volta de 1 ano e 6 meses, acho que mais, em Corinto, não é? Ficou um bom tempo em Corinto e nunca havia contado para eles dessa experiência. Porque essa experiência interessava para ele, Paulo, e o Senhor. Porque Paulo não queria atrair seguidores para si mesmo, ele queria atrair seguidores para o Senhor. Ele é só aquele que está semeando, algum outro vai estar regando, mas importante, e quem nós precisamos ver é Deus que dá o crescimento.
O seu guardar para si sua experiência íntima com o Senhor, por mais gloriosa que seja, é fruto de um trabalhar de Deus que convidava as pessoas a dizerem: olhem para Cristo, não para mim. Olhem para o Senhor. Põe a sua fé na palavra dele. Olhando para a primeira epístola aos Coríntios, nós sabemos que Paulo diz assim: eu fui ter convosco em temor e tremor, e julguei nada saber, senão a Cristo Jesus e a este crucificado. Foi assim que ele foi estar com os coríntios, e foi assim que ele pregou o Evangelho, centrado em Cristo Jesus e na sua palavra. Mas aqui vai dizer dessa experiência tão profunda, uma experiência de arrebatamento. Né? E um versículo, no versículo 2, ele vai dizer terceiro céu, enquanto no versículo 4 ele vai chamar esse terceiro céu de paraíso. E lá ele vai dizer que, nessa experiência gloriosa com Deus, ele ouviu palavras inefáveis. Inefáveis quer dizer, não dá para exprimir. Eu posso usar todas as metáforas do mundo, você não vai conseguir compreender, porque está além do nosso alcance. Na nossa vida missionária transcultural, isso é interessante, porque quando a gente começa a ministrar em uma outra cultura, a gente percebe que coisas, às vezes, que a gente usa aqui no Brasil para falar, né? Como, por exemplo, dizer sobre a voz de Deus, né? Eu lembro de um irmão que usou esse exemplo. Irmãos, Deus está sempre falando. Tem ondas de rádio passando aqui, nesse exato momento. Se alguém ligar o rádio e sintonizar, vai ouvir. Mas quando estivemos em Moçambique, esse exemplo não servia. Porque eles não sabiam nem ler direito quem dera o que são ondas de rádio. O que é isso que essa pessoa está falando? Não dá para compreender. Paulo está dizendo, ainda que eu use metáforas, o que eu ouvi ali é algo tão glorioso que a gente não pode alcançar. Mas não é apenas isso, é porque também não foi me dada permissão de falar. E como eu não tenho essa permissão, eu fico aqui, ó, caladinho. Vou guardar para mim. Homens de Deus sabem guardar segredos. Existem coisas na sua vida, coisas gloriosas, que são só suas e do Senhor. Porque isso faz parte de um relacionamento. Se chama intimidade. Os casais desfrutam de uma intimidade. Existem assuntos que só pertencem a você e a sua esposa. Não chegam nem nos filhos, nem no sogro, nem na sogra, nem nos nossos pais. É meu e dela, de mais ninguém. Existem núcleos de intimidade maior, assuntos que vão à mesa, mas eles não podem sair ali da mesa. Olha, nós que estamos aqui na mesa, conversamos, rimos, mas esse é um assunto da nossa intimidade. Quem tem intimidade com Deus, tem os seus segredos com Deus. Deus me expôs certas coisas, e isso é meu e dele, e de mais ninguém.
Olha a luta que esse apóstolo está passando, porque ele, hora nenhuma, nesse momento, consegue mencionar: eu subi ao terceiro céu. Ele está dizendo: conheci um homem em Cristo. Eu acho tão lindo a forma como Paulo se expressa, ainda que ele esteja no momento em que nós chamamos o discurso da insensatez, ele, na sua humildade, no seu quebrantamento, diz: conheci um homem em Cristo, um irmão em Cristo. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Tem experiências que temos com Deus, irmãos, que a gente não consegue nem entender direito como elas aconteceram. Talvez na nossa cabeça, quando a gente lê isso, como assim, se no corpo ou fora do corpo? Uai, irmãos, Enoque não foi arrebatado com o corpo e tudo? Caminhou com Deus, foi andando com Deus e Deus o tomou para si. Como uma figura do nosso arrebatamento. Elias não subiu num redemoinho, junto com uma carruagem de fogo, com corpo e tudo? Paulo está dizendo: é tão profundo que eu mesmo não consigo entender direito. Como é que foi? Eu só sei que foi. Eu não tenho como expressar. E então, irmãos, ele chega no nosso versículo 5 e diz: de alguém assim me gloriarei, mas eu de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Todos nós buscamos valor e significado. Tudo bem que a gente já cantou, porque faz tempo que eu não escuto esse cântico, né? Não importa o que vão pensar de mim. Eu cantava esse cântico assim: eu espero que não importe, mas que incomoda, às vezes incomoda o que os outros pensam da gente. Mas um dos assuntos que a gente precisa preocupar da nossa vida com Deus é o ordenamento das nossas afeições. A gente às vezes é exagerado para elogiar. Tem elogios que eu tenho buscado tirar da minha boca. Porque por hábito vai, a gente come uma coisa muito gostosa que você achou divino. Assim, perdão, Senhor, isso é comida. Ela não merece o título de divino. E nós, às vezes, gostamos de receber elogios, não é, irmãos? É bom, faz bem. Mas, às vezes, gostamos que as pessoas pensem de nós mesmos mais do que convém. Paulo está dizendo que eu deixei de contar isso. E não vou contar sobre essas coisas, porque eu não quero que ninguém pense de mim além do que convém. Porque o que diz se eu sou de fato um homem de Deus, não é uma experiência que eu tive.
há 14 anos atrás, ou sei lá quantas outras experiências ele poderia contar. Em Atos, nós vemos que Paulo teve várias experiências com visões, com revelações, mas ele está dizendo: não quero que ninguém pense de mim de acordo com essas experiências, porque o que diz que eu sou um homem de Deus é como eu me porto hoje diante de vocês. É o meu testemunho do que vocês viram em mim, no meu proceder, no meu falar. Eu me lembro quando eu estava na missão transcultural, um líder meu dizia assim: Augusto, passou aqui um missionário que ele orava 3 horas por dia. Ele entrava no quarto e ele orava alto, e era 3 horas. Irmão, quando ele saía do quarto, era uma coisa tão impressionante, que a gente ficava assim: volta para o quarto e continua orando, porque não deu certo. Tem coisas que a gente faz por orgulho. Eu lembro quando eu fui pastor acadêmico, 1992. Olha só, hein, pastor? Eu no seminário fui pastor acadêmico de uma igreja, eu acho que eram 3 pastores naquela igreja. Cada um entrava no seu gabinete para iniciar o dia e ia orar. Um dia ouvi os irmãos dizendo assim: às vezes a minha oração termina, mas eu vejo assim, o pastor do lado não saiu, eu que não vou ser o primeiro a sair. Às vezes eu ficava orando ali pertinho da porta, esperando ver quem é que vai terminar primeiro, né? Porque eu não vou ser o menos espiritual para ter a oração mais curta. Coisas que a gente faz às vezes por orgulho. Contamos, às vezes, experiências, não porque queremos que Cristo seja glorificado, mas por pura vaidade mesmo. Nós já lemos Gálatas. Em Gálatas, Paulo tem palavras duras sobre realidade espiritual. E ele diz que quando esteve em Jerusalém, cumprimentou pessoas. Ele fala uma expressão muito dura, que já foram algo em Deus. Mas agora, não vi nada. Às vezes a gente se pergunta, como é que pode alguém começar bem e terminar mal? Como é que pode alguém que experimentou tanto de Deus e de repente terminar a vida de uma forma tão estranha? E nós vemos aqui nesse texto, irmãos, que o que de fato mantém a nossa vida cristã não é uma experiência que eu tive no passado, mas é um relacionamento vivo que eu tenho no Senhor todos os dias, e que me mantém num lugar de quebrantamento. E então ele vai nos dizer aqui, no versículo 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber,
um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Nós temos nesse versículo a demonstração de uma relação de causa e consequência muito evidente. Ele está dizendo, por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, com uma finalidade, para que eu não me exaltasse, ou para algumas outras versões, para que eu não me ensoberbecesse. Esse é um texto difícil, mas eu não acho que a maior dificuldade dele seja a interpretação em si. A maior dificuldade dele é o que está bem claro e evidente do ponto de vista da interpretação. Como pode haver excelência de revelação e convivendo com um espinho na carne? Parece contraditório, não é? Ainda mais quando ele expressa nessa forma, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. A graça de Deus, a glória de Deus, não é sinônimo de nos livrar de experiências desconfortáveis. Meu primeiro ponto, eu quero trabalhar aqui com essa palavra espinho, escalopes, no grego. Eu não sei, eu escuto escalopes, eu penso em escalope de filé, né? Filé a escalopinho. Fiquei pensando, não sei se tem a mesma origem, mas parece, né? Porque, apesar dessa tradução espinho, a palavra escalope, normalmente, ela era usada para descrever uma estaca. E você há de concordar comigo que espinho e estaca são duas coisas muito diferentes, não é? Aí, às vezes, é uma estaca pequenininha que você quer dizer, né? Olha, esse termo era usado para a estaca que prendia uma tenda. Então, não era uma coisa pequenininha assim, né? Esse termo também era usado para estacas que eram usadas para empalar as pessoas no Coliseu. Naquelas brigas horrorosas, um dos métodos de morte do circo romano era usar essas estacas para torturar e matar as pessoas na arena dos gladiadores. E ser atormentado por um espinho é uma coisa. Ter uma estaca na sua carne é outra. Então, Paulo aqui está nos dando uma figura muito forte do tipo de sofrimento que isto lhe trazia. Não era o sofrimento que meu filho teve esses dias, que voltando aí de um período no mato, sentiu uma dor no pé, tem um espinhozinho aqui, né? Vamos tirar, tirou. É diferente, né? Eu já pisei num prego. É muito diferente, não é, irmãos? A nossa vida cristã, irmãos, ela não é mantida
pelas nossas experiências de glória. Mas ela é mantida por experiências, por um relacionamento que mantém o nosso coração no lugar correto. Existem experiências onde nós vemos a glória de Cristo. Mas minha pergunta é, você já viu também a feiura do seu pecado? Porque para a gente entender que vem um espinho na carne para que eu não me ensoberbeça, é diferente, não é, irmãos? Ô Senhor, o Senhor precisa me manter num lugar fora da soberba, porque se o Senhor tirar a mão, o trem desanda. Todos nós gostamos da experiência de glória, todos nós gostamos das visões, das revelações, dos dons, é maravilhoso, irmãos. Mas nós precisamos da ação do Senhor trabalhando em nossas vidas para dizer, não se ensorbebeça. Porque algo, como dito lá aos Gálatas, que começou no Espírito, pode acabar terminando na carne. Ele diz, o mensageiro do diabo para me esbofetear. É um ato bem humilhante, não é isso? Para me humilhar. Assim, esta coisa me humilha, eu me sinto humilhado por ela. Para nós, talvez fique meio confuso entender que um mensageiro do diabo está esbofeteando um servo de Deus. Mas, irmãos, vamos tentar construir uma visão completa aqui do que acontece nas nossas vidas e como Deus trabalha em nós. Quando nós falamos sobre a crucificação do Senhor, foi a vontade de Deus, não foi? Mas nós, lendo o Evangelho, encontramos ali o Senhor dizendo, houve traição humana, houve inveja dos outros, houve Satanás entrando em Judas, houve todas essas ações, houve suborno, mas nenhuma dessas ações foi determinante. Em cada uma dessas coisas, Deus está com a sua mão trabalhando para que a vontade dele soberana seja manifesta. Nós temos a história de Jó, não é, irmãos? Está lá, Satanás veio de rodear a terra e diz assim, observei teu filho Jó. Ou melhor, o Senhor disse para ele, observaste meu servo Jó? Deus está dizendo, no início do livro de Jó, Satanás está livre para rodear a terra, mas eu tenho um homem nessa terra que quer a minha vontade. Eu tenho um homem que pode parar o diabo, porque Satanás não está livre para caminhar assim, não. Tem um homem que quer a minha vontade, o nome dele é Jó. E o acusador diz o quê? Ele te adora porque ele é abençoado, está aí cheio de bênçãos. Tira as bênçãos para ver. Mas com essa ação, o livro termina com Jó dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora
os meus olhos te veem. Nós temos, irmãos, a história de José. Seus irmãos ruins o venderam, intentaram mal, não é verdade? Mas José diz depois do reencontro: é verdade que vocês me intentaram mal, mas o mal que vocês tentaram fazer, Deus o tornou em bem. E José nessa hora não vai dizer: meus irmãos me venderam ao Egito. Assim, Deus me mandou de antemão ao Egito para vos preparar lugar e provisão. Esse é o nosso Deus. Aqui na vida dele com o Senhor, Paulo diz: orei por 3 vezes para que o Senhor removesse esse espinho na carne. Eu não sei, esse 3 vezes fala tanto comigo sobre como é minha vida de oração. Porque esse 3 vezes ele está dizendo: orei muito, orei com insistência. Talvez ele esteja querendo fazer uma ligação com as 3 vezes que o Senhor pediu nos Montes das Oliveiras: Senhor, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E se ele orou por 3 vezes, quer dizer que na primeira e na segunda, ele não ouviu uma resposta de Deus, mas na terceira vez, a resposta de Deus veio, e a resposta de Deus foi: não vou tirar o seu espinho na carne. Mas não foi só isso que Deus disse. Deus disse: a minha graça te basta. Irmãos, esse não é um texto para dizer: aceite passivamente as situações adversas na sua vida. Os problemas, as tribulações, não seja passivo de simplesmente dizer: é a vontade de Deus, o que eu posso fazer. Não, ele está dizendo: algo te incomoda? Algo te humilha? Algo te perturba? Não fique quieto, leve isso diante do Senhor e ore até que Ele te responda. Porque nós precisamos de entendimento para situações que nós passamos pela nossa vida. Irmãos, o rei Davi, que quando saía do palácio, envergonhado pela revolta do seu próprio filho, e viu Simei o maldizendo, virou e disse, quando quiseram: vamos matar Simei. Ele disse assim: deixa ele aí. Foi Deus quem o pôs. Mas esse mesmo Davi, quando ouviu o desaforo de Golias, ele disse: Golias, tu vens contra nós, contra espada e lanças, mas eu venho contra ti em nome do Senhor. Nós precisamos de discernimento para entender quando a gente tem que dizer: deixa aí. E quando a gente tem que dizer: eu vou te atacar. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sob os pés do Senhor caíram, nunca mais se levantaram. Nós também precisamos de discernimento para que o apóstolo Pedro vai dizer: não existe glória em sofrer por causa do seu próprio pecado. Isso não é um sofrimento para a glória. Você está sofrendo porque errou, porque pecou. Então, se é por causa do meu pecado, se prostre diante do Senhor e clame: Senhor, eu me arrependo. Eu me reconcilio contigo. No tempo que se chama hoje. Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais os vossos corações. Exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, a fim de que o seu coração não se endureça por causa do engano do pecado. Paulo buscou o Senhor e o Senhor não o censurou por isso. Mas na sua busca o Senhor respondeu: a minha graça te basta. Você só desfruta daquilo que você entende. Às vezes nós passamos a vida com alguns problemas que parecem que demoram a resolver. Perplexos por coisas que a gente não queria que acontecesse, mas não aconteceram. E a gente não resolve aquilo com Deus, mas a palavra de Deus está dizendo: venha diante do meu trono de graça, porque eu sou Deus gracioso. E resolva isso diante de mim. Porque Paulo chegou a um ponto em que ele pôde dizer: eu agora não vivo na dor da humilhação, eu me alegro. A minha versão diz de boa vontade, mas esse de boa vontade, irmãos, é muito fraco, porque na língua original é um superlativo. Eu acho que a gente não tem um superlativo para a palavra prazer, é um superlativo da palavra prazer, de onde vem a palavra hedonismo. Eu super me alegro nas minhas fraquezas. Eu decidi me alegrar. Você pode decidir se alegrar. Nós podemos viver nossa vida, talvez, amargando coisas que nós não entendemos em Deus, ou nós podemos entender que a graça de Deus é poderosa para cuidar de nós, mesmo quando coisas desconfortáveis permanecem na nossa vida. Essa ideia de suficiente fala do poder de Deus, sim, para cuidar, do poder de Deus, sim, para tratar, mas na cultura hebraica, a ideia ela é como uma âncora que não deixa o barco se perder. Deus sabe do remédio que você precisa. Irmãos, nós vivíamos no pecado, e quando nós nos convertemos, a nossa vida entrou no novo lugar. Eu posso desfrutar de Deus e viver para a sua glória. Deus não pode usar homens soberbos para a sua glória, porque Deus resiste aos soberbos, mas mostra graça aos humildes. Mas Deus pode usar homens que têm um espinho na carne. Meu convite para você essa noite é: Senhor, trabalha na minha vida, para que a tua glória seja vista na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque quando eu não vejo recurso em mim, eu posso correr para o Senhor e conhecê-lo. O Senhor não é glorificado apenas em experiências de monte, mas, sobretudo, no remédio que resolve o problema do nosso pecado, das nossas inclinações carnais, de podermos mesmo, na glória das experiências maravilhosas com Cristo Jesus, manter o nosso coração quebrantado diante do Senhor e sermos humildes, até que Ele nos transforme à sua imagem e semelhança. Ele termina, então,
nos dizendo: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Eu sei, os irmãos ficam perguntando, afinal, qual que é o espinho da carne de Paulo? Eu acho que ele não fala, irmãos, porque ele não quer ninguém aqui dizendo, ufa, não é o meu problema. Ele está nos abrindo a porta para você buscar e dizer, eu não sei qual o seu problema. Existem pessoas que têm doenças crônicas, convivem com a dor. É tão terrível, não é? Existem pessoas que sofrem com problemas interiores. Depressões, dificuldades. Nós temos pessoas que sofrem com problemas exteriores de relacionamento, a busca de reconhecimento e aprovação de alguém que nunca vem. Paulo passou por todos esses. E nós vemos aqui essa lista de coisas, desde enfermidade, a angústias, a perseguições. Mas ele recebe isso com alegria, porque ele vai experimentar de Deus. E porque Deus vai afastá-lo do pecado, da sua carnalidade, no meio dessas situações, para transformá-lo cada dia mais na imagem de Cristo Jesus. Amém? Se coloque em pé, por favor. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei o que te perturba, eu não sei o que te incomoda, eu não sei o que tem provocado dor na sua vida, que situação que você tem passado. Mas eu quero te dizer essa noite, o Senhor é contigo. Eu quero te dizer que seja qual for a luta que você está atravessando, ela não é em vão. Ela não é para te destruir. Mas Deus, através de situações difíceis, está trabalhando no seu coração, para garantir que aquilo que começou no Espírito, termine no Espírito. Para garantir que no dia em que Ele voltar, Ele nos encontre fiéis, adornados como noiva, para subirmos com Ele para a glória. Para garantir que você possa ser um instrumento onde a glória de Cristo seja vista, onde o seu caráter seja visto, que vidas sejam consoladas por você nesse mundo desolado, para garantir que Ele reine na sua vida. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos uma vida que te glorifique. Senhor, existem situações na vida que não são agradáveis. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas dores. Famílias em luto, famílias em dor, famílias em enfermidade. O Senhor conhece privações que passamos por amor ao Senhor. Mas, Pai, essa noite nós queremos te dizer que no céu não há outro além de ti. E nesta terra não há ninguém que nós queiramos mais que a ti.
Deus, nós podemos aceitar a dor da rejeição, nós podemos aceitar a dor de perseguições, de angústias, de enfermidades talvez, mas nós não podemos suportar uma vida sem a Tua presença, sem que o Teu propósito se cumpra na nossa vida. Deus, nós Te somos gratos pelos dons que o Senhor derramou na Tua igreja, em especial Te louvamos pelo que o Senhor tem feito aqui em nossa congregação, pelos Teus servos que o Senhor tem levantado, com dom, Senhor amado, pelo que temos experimentado do Senhor aqui, neste momento, nos dias de hoje. Mas livra-nos de soberba, livra-nos, Senhor amado, de uma vida distante do Senhor, livra-nos, Senhor amado, de amanhã não estarmos manifestando a Tua glória. Dá-nos uma vida de quebrantamento diante de Ti, porque o Senhor resiste à soberba e dá graça aos humildes. Nós clamamos, Senhor, por este operado, Senhor, na nossa vida, do quebrantamento, não como um momento, Senhor, mas como um estilo de vida. Mantém-nos quebrantados diante de Ti, dá-nos discernimento, Senhor, daquilo que devemos resistir, dá-nos discernimento daquilo que devemos fugir, dá-nos, Senhor amado, entendimento para desfrutarmos da Tua obra em nós, para a Tua honra e para a Tua glória. Em o nome de Jesus, nós confiamos em Ti, Senhor, que cuida das nossas vidas.